Boa tarde, quarto ano. Hoje nós falaremos sobre biografia. Nós também já vimos esse conteúdo lá na nossa apostila. Biografia é um gênero textual. O que é realmente, então, que esse gênero textual chamado biografia, ele traz nos seus textos? Biografia é quando nós vamos ler ou falarmos de alguém, ou seja, a história de vida dessa pessoa. Pode ser só na vida pessoal, pode ser na profissional, e podemos também falar sobre as duas coisas, como nós já estudamos aí lá na nossa apostila, lá no pleno também, quando nós tivemos as nossas aulas, nós aprendemos ali coisas interessantes sobre a vida de muitas pessoas aí que fizeram coisas importantes, né, durante a sua vida e deixaram aí registrados para que nós pudéssemos, então, conhecermos um pouquinho da história de cada um deles. E no nosso livro de atividades, nós temos ainda mais um texto, então, chamado de biografia. Existe também a autobiografia. Qual a diferença entre as duas? A autobiografia é quando eu falo de mim mesma, ou seja, da minha vida. Ou, se vocês fossem fazer a autobiografia, cada um falaria sobre a sua vida. Biografia, então, é falarmos sobre a vida de outra pessoa. E a autobiografia é sobre a nossa própria história. Então, lá no nosso livro de atividades, nas páginas 25 e 26, nós temos uma biografia aí e logo em seguida alguns exercícios relacionados, então, a essa história que nós vamos aprender aí um pouquinho. Quem foi a primeira pessoa, né, a pisar na Lua? Olha quanta coisa, né, daquela época que aconteceu isso, até os dias de hoje, a tecnologia, esse mundo todo que nós estamos vivendo, quantas coisas, né, já foram aí modificadas, superadas, a tecnologia trouxe mais recursos ainda para esses estudos, então muita coisa daquela época para cá mudou, mas nós temos que entender como tudo isso começou, né, para chegarmos onde estamos hoje, nesse patamar aí, né, de grandes estudos aí sobre a Lua, sobre o nosso próprio planeta, sobre os outros planetas. Então, nós vamos aprender um pouquinho aí a história de Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar na Lua. Eu vou pedir a Estela que abra o microfone, ela vai ler para mim o título e o primeiro parágrafo, ok? Depois a Eloá, o título Infância e o próximo parágrafo. Logo em seguida será o João Paulo. Aí, quando eu mudar o slide, eu chamo outras pessoas. Então, agora, quem vai ler nessa primeira parte aqui vai ser Estela, Eloá, o João Paulo, e logo em seguida vem a Lavínia, a Ana Júlia Lopes, que nós vamos ler os parágrafos. Deixa-me ver se tem mais alguém. Por enquanto só, então. Então vamos lá. Primeira parte, nós já temos 3 pessoas para ler, e na segunda já temos 2. Pode começar, Estela. Neil Armstrong conhecia a história do primeiro homem a pisar na Lua. A estadunidense Neil Armstrong foi o astronauta, engenheiro astronáutico, piloto a pilotar e professor, que fez a história em 1969, ao ser o primeiro homem a pisar na Lua. Ele era considerado por pessoas próximas um homem sincero, quieto, extremamente focado e dedicado, além de ser capaz de agir com rapidez e precisão, mesmo uma situação em que era submetido a muita pressão. Abaixo conheça um pouco da história do astronauta infância. Agora, próximo, obrigada. Extraordinário aos olhos dos outros.
tinha uma vida pessoal sacada de virar hotel. Nascido em 5 de agosto de 1920, na cidade de Guapacoreto, era o certinho da família. Ok. Próximo. O menino prodígio e incentivado pela mãe, Viola Armstrong adquiriu gosto pela leitura desde pequeno e aos 3 anos de idade já lia placas de rua. No primeiro ano do ensino fundamental, ele leu mais de 100 livros e na série seguinte foi pego por um professor lendo para alunos da quarta série. Juventude. Antes da gente continuar a leitura, olha quanta coisa bacana nós já aprendemos aí nesses 3 parágrafos sobre a vida do Armstrong, que foi esse cara, né, que foi o primeiro homem a pisar na Lua. Reparem que desde criança ele, né, já gostava de ler muito. Aos 3 anos de idade, né, como o João acabou de ler, ele já ia lendo, né, as placas que ele via na rua. No primeiro ano, né, do ensino fundamental, ele já tinha lido mais de 100 livros. E vocês sabem, pessoal, que a leitura ajuda muito. Ajuda como, tia? A você se expressar melhor, a escrever melhor, a compreender as coisas que você vai vendo na sua vida todos os dias, você vai aprendendo a interpretar melhor. Então, quem convive, né, com a leitura desencadeia aí uma série de situações que só fazem com que a pessoa cada vez mais ela se torne melhor. Melhor por quê? Ela vai aprendendo ali, ó, a escrever mais corretamente, porque ela vai tendo contato ali com as palavras o tempo todo, na hora de falar também. Então, fora que cada vez que você lê um livro, você tem vontade de ler outro, é muito bacana a história dele. Então, vamos lá, próximo. Começo de carreira. Assim que se formou, Não, ó, faltou juventude, ó. Volta um pouquinho, juventude. juventude. Em 1940, aos 10 anos, Márcio conseguiu seu primeiro emprego como cortador de grama em um cemitério, trabalho que lhe rendia 10 centavos por hora. Posteriormente, incrementou seu currículo como auxiliar de padaria, funcionário administrativo de uma mercearia, depois de uma loja de construções, e ele ainda fez entregas para uma farmácia, ganhando 40 centavos por hora. Ok, muito obrigado. Quem é a próxima pessoa que vai ler? Começo de carreira. Assim que se formou, foi aceito no programa de cadetes da aviação marinha e foi para a Universidade de Purdue, no estado de Indiana. O programa tinha duração de 7 anos. Destes 2 anos foram destinados obrigatoriamente a estudar engenharia aeronáutica dentro da sala de aula. Ok, Alanis, pode ler o próximo? No dia 28 de janeiro Não, de volta só. 1956, Alanis, volta só um pouquinho. Em 1950. em 1950, receberá a sua insígnia, uma espécie de distintivo das Forças Aéreas. Em 1955, conseguiu se formar em engenharia aeronáutica. Tantos tempos ele encontrou para o Conselho Nacional de Aeronáutica, NAC, que posteriormente se tornou a National Aeronautics and Space Administration da NASA. Isso, hoje conhecido como a NASA, né? Que o mundo inteiro conhece esse espaço, né? Que fica lá nos Estados Unidos, onde muita coisa importante sobre o estudo, né, dos planetas, sobre a questão da Lua, são desenvolvidos lá.
Jonathan, você pode ler o último pedacinho para tia, Jonathan? Você pode abrir seu microfone? Que é para ler? Pode ler aqui, a parte de casamento. Parte de casamento? Isso. Peraí. Tia, Oi? A tia não te ouviu, Jonathan. Que saco. Aqui, ó, onde está assim, casamento, no dia 28 de janeiro, esse pedacinho aqui para ler. Não conseguiu? dia 20. Isso. Não, tá ok. No dia 2 de janeiro de 1956, a Armstrong casou-se com a ex-colega da faculdade, Sharon. O matrimônio gerou 3 filhos, Eric, Karen e Ok, muito obrigada. Vamos lá, Roberta, lê para ti o último parágrafo, por favor, então. Abra o microfone, por gentileza. Lê tudo, tia. Outra, Pode só uma ler tudo. parte. Não, pode ler, porque aqui é um parágrafo só. Pode ler. Apolo 11. Em 1969, Armstrong enfrentou o que seria a sua missão mais importante, ao lado de Michelle Collins e Bruce Aldrin. Ele foi selecionado como um dos integrantes do primeiro grupo da NASA que iria até a Lua. Ao chegar à Lua, ele e Bruce saíram da nave enxanto Collins ficou dentro do módulo lunar. Foram quase 3 horas caminhando, conduzindo experimentos científicos, coletando amostras e tirando fotos da Lua, inclusive de suas próprias pegadas. A missão foi televisionada para a Terra e até hoje gera controvérsias a teorias de conspiração. Fala que as imagens eram irreais, feitas em estúdios de cinemas e que nunca nenhum homem foi para a Lua. Ok, Roberta, obrigada. Então, pessoal, nós temos aí a biografia, né, do primeiro homem que foi à Lua. Como a Roberta acabou de ler, ainda tem controvérsias, né? Existe um grupo que acredita que até hoje ninguém foi à Lua, que as imagens divulgadas não são reais, mas também nunca ficou comprovado se essas teorias da conspiração, ou seja, teorias contrárias a essa possibilidade, também foram comprovadas. Então, acredita-se que realmente, né, o homem já foi à Lua. Então, nós aprendemos aqui um monte de coisas sobre essa pessoa, né, que marcou aí a história, né, falando sobre a questão de ter a oportunidade de ter pisado, né, na Lua. E nós aprendemos aí sobre a vida dele quando pequeno, depois quando ele cresceu, sua formação, sobre a sua vida pessoal, exatamente todas as características que fazem parte, então, da chamada biografia. Então, aqui nós aprendemos a história de alguém. Torno a afirmar que existe autobiografia quando você conta a sua própria história. Então, pessoal, João Paulo, você está com alguma dúvida? Pode perguntar.
Tia, ele fez alguns cálculos assim para ter o capacete, por causa que não pode ir lá no espaço sem capacete, né? Que aí Sim, mas as imagens. Então, mas as imagens que nós temos aí registradas na história, ele está com capacete. Até porque não tem como, né? Todo mundo sabe que não pode. sim, mas ele fez tipo uma aula de ciências ou fez cálculos assim. Para ele ter ido para a Lua? Não, pra ele botar o capacete, porque ele não iria saber de cara que teria. Ah, não, mas para ele chegar até lá, João, tiveram vários preparos. É assim até hoje. Lembra quando nós falamos sobre o astronauta brasileiro na outra aula? Então, eles são preparados, eles ficam um tempão aprendendo, feito simulação, né, aqui na Terra, como se eles já estivessem naquele lugar. É todo um preparo, não é assim de um dia para o outro, não, entendeu? Há toda uma estrutura aí para poder eles estarem aptos a fazerem esse tipo de viagem, ok? Então, pessoal, dando continuidade aí, existem duas perguntas aí muito simples de serem respondidas. Vocês acabaram de ler o texto, né? Alguns colegas leram e o restante foi acompanhando. Já sabemos qual é o gênero textual trabalhado, que é a biografia. Já sabemos também o que esse texto traz, né, na essência dele. Aí, Estela, já que você sinalizou aqui que quer responder, abre o microfone para ti. Então, leia a pergunta e dê sua resposta. Tia, sobre quem é essa biografia? Neil Armstrong. Ok, a tia depois eu estou vendo ali, algumas pessoas já colocaram a resposta ali também no chat. Tá muito fácil também, porque tava, ó, nós acabamos de ler a história dessa pessoa e pode falar, João. Qual era a nacionalidade do biografado? Estados Unidos. Ah, então agora a tia vai te lembrar uma matéria que nós aprendemos, João. Os adjetivos pátrios. Estados Unidos é o nome do país. Quando pergunta qual é a sua nacionalidade, você fala que é o quê? Brasil ou brasileiro? Brasileiro. Ah, então volta lá no texto e descobre para a tia qual é a nacionalidade. Americano, tia. Ó, tá escrito no. Ah, isso aí. Então vamos ver aqui. E também americano, tia. É, mas aí no caso tem que ser norte-americano, porque nós também somos americanos, porém sul-americanos, tá? Então, ó, o nome do astronauta, que aparece lá no texto, está inclusive no título, e a nacionalidade dele também está lá no texto, estadunidense. Ó, desculpa, estadunidense. Deixa eu voltar lá. Ó, voltar aqui um pouquinho. Cadê? Deixa eu voltar o slide aqui, ó. O nome dele está aqui, ó. No início do texto. Primeira parte do texto em azul, ó. A nacionalidade dele, ó. Estadunidense, ó. Primeira palavra, aliás, segunda palavra, né, do primeiro parágrafo. Ok? Então, assim, não precisa ficar desesperado, pedindo para voltar lá na tela do slide da resposta, porque vocês têm o texto aí como referência e vocês têm aí no título sobre quem está sendo falado. E é importante, gente, colocar sobre o astronauta, certo? Porque ele foi um astronauta. Então, a história dele, né? Por que ele foi chegar lá na Lua? Então, nós temos que colocar isso daqui também como referência. E a nacionalidade dele é estadunidense. Ou seja, ele nasceu nos Estados Unidos, mas Estados Unidos é nome de país. Isso aqui é adjetivo pátrio. Então, coloquem, por favor, a nacionalidade dele de acordo com a biografia que acabamos de ler. Terminou, conferiu, nomes próprios com letras maiúsculas. Tia, mas teve uma vez que você falou que adjetivo pátrio não é escrito com letra maiúscula, e aí está aparecendo com letra maiúscula. Sim, gente, porque é a primeira palavra da resposta, ou melhor, é a única, né? Então, eu não posso colocar letra minúscula, ok? Então, vamos lá.
Já sabemos sobre quem foi a biografia, já sabemos a nacionalidade dessa pessoa, e agora nós temos um material de apoio aí, uma atividade muito parecida com uma que nós já fizemos na apostila. E aí, o que vocês precisam fazer? Quem já fez, segura um pouquinho aí. Se tem alguém que ainda não fez, vai fazer agora. Vocês vão lá na parte que ficam todas as atividades do material de apoio, vão destacar exatamente da Marie Curie que nós estudamos na apostila e lá no pleno. Agora nós vamos, então, completarmos aí os principais fatos da vida do nosso astronauta. E é claro que a gente começa na ordem crescente. Como assim tinha ordem crescente? Do primeiro ano registrado sobre ele ao último. Eu não posso fazer o contrário, não. Então, nós vamos aí colocar os principais acontecimentos de cada ano da vida dele, que nós acabamos de ler no texto. Então, eu vou colocando aqui e vocês vão conferir tudo. Eu vou deixar tudo prontinho aqui, ó, e vocês vão conferir o que vocês têm que colocar. Então, olhem só. Os anos são esses aqui, na ordem em que nós vimos o texto. 1930, 1940, 1950, 1955, 1956 e 1969. Ou seja, para cada ano aí que nós estudamos lá na biografia dele, nós vamos registrar, então, o que aconteceu de importante ali. Em 1930 foi quando ele nasceu. Então, isso daí foi a partir daí que começou a trajetória dele. O que aconteceu em 1940? Ele conseguiu seu primeiro emprego como cortador de grama em um cemitério. Todo mundo prestando atenção, porque essa fichinha tem que estar certinha. Não pode mudar a ordem. 1950, recebeu um distintivo das Forças Aéreas. O que aconteceu em 1955? Formou-se em engenharia aeronáutica. Aí, João, quero que você me perguntou. Ele era engenheiro aeronáutico. Então, ele já sabia um monte de coisas que ele tinha estudado na faculdade. Por isso que ele teve condições de poder cumprir esse programa lá que a NASA fez na época, entendeu? Tem uma formação por trás aí, todo um preparo. Em 1956, ele casou. Tia, eu coloquei o nome da esposa dele, está certo? Tá ótimo, não tem problema também. E o que aconteceu em 1969 que marcou aí a vida dessa pessoa? Ele foi selecionado para integrar o primeiro grupo da NASA a viajar para a Lua. Olha que bacana. Ah, ele chegou lá do nada? Claro que não. Até ele chegar lá na NASA e ser selecionado, ele estudou muito, ele se formou em engenharia, ele teve todo um preparo junto com essas outras pessoas que estavam lá junto com ele nesse grupo, que participaram, então, dessa viagem à Lua. Por isso que eu falei para vocês, não foi qualquer pessoa, eu quero ir à Lua, vou lá na NASA colocar meu nome que eles vão deixar eu ir. Claro que não. Tem toda uma seleção, todo um preparo, todo um estudo. Não é assim. E outra, até as viagens acontecerem, há todo um treinamento antes. São feitas várias simulações, são testes, porque precisa ter segurança também, né? Infelizmente, depois quem quiser aí por curiosidade, pesquisem lá na internet que vocês vão ver o lançamento que a NASA fez de uma nave espacial. Infelizmente, quando ela foi decolar, né, com todos os astronautas nela, infelizmente aconteceu um acidente e essa nave explodiu. Ou seja, infelizmente todos que estavam nela morreram. Então, por isso que eu falo, então é todo um preparo. Então, todo mundo confia. Foi a desse ano, tia? Oi, não foi esse ano não, já tem um tempinho já. Aí, pessoal, se tá tudo ok aí com a fichinha de vocês, porque aí nós vamos encerrar, então, essa primeira parte aqui do livro de atividades, né, falando sobre biografia. Aí
encerramos a primeira aula de hoje, ok?